Aleluia! Eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor esteja contigo nesta hora. Que a paz do Senhor te alcance. Que a paz do Senhor Jesus esteja dentro da tua casa. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento humano, esteja contigo no teu trabalho, na escola, aonde quer que você vá. Que esteja contigo a paz do Senhor Jesus. Amém? Deus tem uma palavra para você nesta hora. Abra a tua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 11, versículo 22 e versículo 23. Eu vou mostrar para você que a fé, ela faz o impossível acontecer. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Amém? A fé, ela é o ponto-chave para você alcançar o milagre. A fé, ela é a engrenagem, ela é o principal para você alcançar o impossível da parte de Deus. E por isso, na direção do Espírito Santo, com o tema dessa mensagem, a fé faz o impossível acontecer. Eu vou provar para você que se você tiver fé, você vai alcançar. E se você não tiver fé, você não vai alcançar o milagre. Jesus, ele fala algo interessante para os discípulos, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Há muitos anos eu pensei que essas montanhas eram os montes com a qual nós enxergamos quando estamos andando, ou dentro de um carro, ou num ônibus, quando na verdade as montanhas e os montes com a qual Jesus cita significa as barreiras da tua vida. Significam montanhas de provações que estão na tua vida, no teu caminho. As montanhas, os montes, com a qual o Senhor Jesus quis dizer aos discípulos, era os problemas, que por mais que tentamos nos desviar deles, eles sempre estão em nossa caminhada. Às vezes nem está por nós, mas às vezes um problema na vida de alguém que nós gostamos, ou amamos, ou temos afeição, acaba fazendo com que nós sentimos. Então, a fé, ela faz com que você ultrapasse barreiras. A fé, ela faz com que você ultrapasse limites, que você alcance coisas que você nunca imaginou alcançar. A fé, ela faz com que você tenha uma visão além do normal. A fé, ela faz com que você enxergue aquilo que você não está vendo fisicamente. Irmão, entenda que sem essa fé,
você não consegue fazer nada. Sem a fé, você nunca vai conseguir alcançar nada. Sem a fé, você não vai sair do lugar. No livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, diz assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Entenda que a fé é isso. Você está crendo em algo que você nem está vendo. O Senhor Jesus, ele disse que bem-aventurados sois vós que não viram, mas creram. Não vimos a Jesus, não tocamos em Jesus, não olhamos para Ele, mas acreditamos, temos fé, cremos que Ele existiu, que Ele veio ao mundo no ventre de uma virgem. Da descendência de Davi, temos a convicção de que ele foi criança, que aos 12 anos ele já dava aula, indagando anciãos a respeito das escrituras que ele nunca meteu a mão para poder ler. Porque as escrituras, no tempo antigo, elas eram vistas apenas por anciãos, sacerdotes, homens letrados, doutores da lei, e não ao povo. O povo questionou ali os maiores, os anciãos, os fariseus, os escribas, os doutores. Como você pode saber da lei sem ao menos ter lido ela? Porque eles tinham essa concepção de que nem todo mundo tinha, nem todo mundo podia tocar nas escrituras sagradas para poder ler e estudá-las. Jesus, ele se tornou um adulto, e a Bíblia relata que ele só começou a falar do Evangelho, a fazer tudo o que a Bíblia menciona. Ele só começou a caminhar, fazer a obra de Deus após ter se batizado nas águas. Está dizendo isso lá no livro de Mateus, no capítulo 3, quando ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Então nós temos essa convicção de que ele veio. Nós temos fé em que ele padeceu, pagou o preço, foi maldição por nossa causa. Porque todo aquele que era pendurado no madeiro era porque cometeu um grande delito. E o madeiro era a maldição. Como diz Romanos, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E nós também temos a convicção de que ele, ao terceiro dia, ressuscitou para a glória de Deus. Se você não tiver essa fé, então tudo aquilo que você vive não tem fundamento. Se você crê nisso, então você tem a convicção de que você tem fé no Senhor Jesus. Então você entende que nós acreditamos naquilo que não vimos. Por isso somos bem-aventurados. E o Senhor Jesus, ele hoje, ele vai de encontro ao teu problema e à tua dificuldade. E diz para você, para que você continue a crer, se preparando todos os dias para que o milagre aconteça.
Jesus, ele vai fazer o milagre na tua vida, mas ele não quer te perder. Por que você, crendo nessas coisas, tendo fé em Jesus, por que você deve pregar o Evangelho? Se você tem fé que Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto ao céu, após ter ficado na terra 40 dias, após a ressurreição, foi assunto aos céus e se assentou à destra do Pai. Por que você deve pregar o Evangelho? Romanos 10, versículo 17 diz assim, ó: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. No livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 17, também fala no livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, que nós devemos pregar o Evangelho a toda a criatura. Jesus deixou esse legado para a igreja, para os discípulos, aqueles que confessam a Jesus, aqueles que seguem aquilo que Jesus deixou. Nós temos esse dever de pregar o Evangelho, porque a Bíblia diz que o fim, ele só vai vir quando o Evangelho for pregado a toda criatura. Nós temos convicção e fé de que esse mundo é passageiro. Nós temos fé de que aquela terra com a qual Jesus disse aos discípulos no livro de João que ele iria para o Pai preparar um lugar, mas não nos deixariam órfãos, deixaria conosco o Consolador, o Espírito Santo, e depois ele iria voltar para nos levar. Sabe o lugar que Jesus falou que iria ter muitas moradas? Temos que todos os dias acreditar, ter fé de que ele vai voltar para nos levar para esse lugar. Ou será que por causa das tuas provações você esqueceu que Jesus está preparando um lugar para nós? Um lugar que os olhos não viram, um lugar que os ouvidos não ouviram, um lugar que nem subiu ao coração do homem. São as que Deus preparou para os que o amam. Está escrito lá em 1 Coríntios 2:9. Esse é o lugar que Jesus foi preparar para você. Então não desiste não. Não para na caminhada não. E se você parou, se você desistiu, se reconcilia com Deus. Se ajoelha, se humilha e continue caminhando. O prêmio é muito grande para que você desista. O prêmio que Jesus está preparando para a igreja é maior do que você imagina. Não permita que a tua fé ela esmoreça diante das provações. Olha, o apóstolo Paulo ele fala algo maravilhoso sobre isso. Que Deus não nos dá aprovação maior do que possamos suportar. A Bíblia diz isso.
antes nos dá o escape para que a possamos suportá-la. A prova que você está passando, você tem condições de passar por ela. Você apenas não está buscando se revestir do poder de Deus. Por isso é que você quer parar. Por isso é que você quer desistir. A tua fé, ela está esmorecendo porque você não está buscando. Há quanto tempo você não ora? Há quanto tempo você não jejua? Há quanto tempo você não lê a palavra? Uma coisa leva a outra e faz com que a tua fé não esmoreça. Quando te sobrevém um vento forte, quando Deus ele te tira do teu normal e te leva para o deserto, você quer morrer. Você pede para morrer, porque você não está revestido. A investida do mal foi tão grande que você se abateu. Mas não se preocupe com isso. Deus hoje te dá a direção certa. Se revista com as armaduras de Deus, para que você esteja de pé quando chegar o dia mau. Pregue o Evangelho para que cada vez mais que o Evangelho seja propagado, pregado, Jesus volte para levar a igreja. Não teremos essa terra para sempre. Jesus falou que somos peregrinos nesta terra. Estamos de passagem, irmão. Tudo vai passar. Mas as palavras do Senhor não passarão. Se prepare. Se a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então pregue a palavra. Fale do amor de Jesus para alguém. Seja seus filhos, sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus amigos, seus vizinhos. Se você não tiver coragem de falar do amor de Jesus, então grave um vídeo. Coloque no Facebook, nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp. Ainda que você coloque apenas uma passagem no seu login, ainda que você coloque uma passagem no teu status, para que uma pessoa possa ver que Jesus Cristo vai voltar, faça. Você já vai estar fazendo o ID do Senhor. Faça diferente. Pregue o Evangelho para alguém. Compartilhe esse vídeo para que a palavra de Deus alcance aquele que acha que está perdido, porque Jesus ele vai alcançá-lo. Jesus não quer que você se perca. A Bíblia diz que Deus não quer que o ser humano se perca. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que todos venham ao arrependimento. Se você tem vergonha de falar de Jesus, então pregue a palavra de outra forma. Assista as coisas da parte de Deus com alguém. Um testemunho, uma pregação, um louvor para que alguém ouça de Jesus. Faça alguma coisa, não fique parado, não fique prostrado. Deus vai se alegrar de você. No livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, diz assim, ó: Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio
Se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Deus não quer que você se perca. Deus, Ele quer te encontrar todos os dias. Fale com Deus nesta hora. Fale com Deus. Tenha o mesmo hábito que Daniel. Ele orava 3 vezes ao dia. Ainda que você não consiga orar 3 vezes, ore 2. Se você não consegue orar de manhã e de noite, então ore só de manhã, ou ore só de tarde, ou ore só de noite. Mas fale com Deus. Separe 1 minuto do seu tempo. Às vezes levamos mais tempo dentro do banheiro do que de joelhos. Fazemos tantas coisas no dia que quando lembramos de falar com Deus estamos cansados. Levamos tanto tempo sem fazer nada. E é uma preciosidade ganhar tempo, porque quando você fala com Deus você não perde tempo, você ganha. E aí, crente, servo, serva, quando é que você vai acordar e entender que você é preciosidade para o Senhor? Deus conta contigo. Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26, diz assim, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Deus quer que você viva e também quer que você faça viver. Tiago, ele fala sobre a fé sem obras. Não adianta nada você dizer que crê, mas não faz nada. Fale do amor de Jesus Cristo. Converse com alguém sobre a palavra para crescimento. Não adianta, irmão. Se você não tem testemunho, peça para Deus que Deus vai te dar. Uma vez, um testemunho que aconteceu na cidade de Anchieta, no bairro de Anchieta. Um homem de Deus, ele pedia a Deus continuamente que Deus usasse ele. Ele queria uma intimidade, ele queria que Deus ele o usasse. Ele queria ter com Deus algo diferente. Ele queria que Deus o usasse. E o tempo se passou e aquele rapaz esqueceu do que pediu. Um dia ele foi acordado pelo Espírito Santo de madrugada e não conseguiu dormir. E Deus falou assim: faça a minha obra. E diante de muitas tentativas de dormir, ele não conseguiu e ele só ouvia o Espírito Santo falando para ele: levante-se e vai. Vai até a rua, vai até a praça. Nesse tempo, a praça de Anchieta, ela era muito festiva. Tinha festa de rua e nesse dia estava tendo festa na rua, na praça. A praça estava muito cheia. E Jesus falava para ele assim, agora você vai dizer, Jesus te ama. Ele pedia para ser usado e quando Deus quis usá-lo, ele achou que era do seu próprio entendimento. Mas ele foi para a rua, irmão. Chegou naquela praça lotada, ele falou: Jesus te ama. O Espírito Santo de Deus falou ao coração daquele homem: não, fale mais alto. E ele disse pela segunda vez: Jesus te ama, um pouco mais alto. E o Espírito Santo falou: não, diga mais alto, grite.
E aquele homem gritou bem alto: Jesus te ama, na praça. E o Espírito Santo falou para ele: agora você pode ir embora. Na mesma semana, aquele homem estava na sua congregação e um homem entrou pelas portas da igreja querendo dar um testemunho. E aquele homem disse assim: irmãos, eu passei por uma desilusão muito grande financeiramente e conjugal. E eu quis tirar a minha vida. Estava eu dentro da minha casa e peguei o meu revólver e tentei me matar. Quando eu escutei uma voz muito longe, dizendo que alguém me amava. E eu saí da minha casa e fui para o quintal com a arma. E não escutei mais nada, e quando eu apontei a arma sobre a minha cabeça, eu escutei uma voz lá longe dizendo que alguém me amava. Eu estava em depressão, irmãos, disse aquele homem. E pela terceira vez, quando eu escutei aquela voz tão suave e alta dizendo que Jesus me amava, eu desisti de me matar porque eu pensei que ninguém me amava. E aquele jovem que estava dentro da igreja escutando aquilo começou a falar em línguas e depois a chorar. A tua fé, ela não é nada se não tiver obras. Pede para Deus te usar, que Ele vai fazer. No livro de 1 João, no capítulo 5, no versículo 4, diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você vai conseguir alcançar o impossível com a tua fé. O mundo, ele não pode te travar. Olha quantas barreiras foram postas para aquele garoto não sair de casa. Quantas dúvidas entrou no seu coração para que ele não fosse até lá. Olha a vergonha que Satanás tentou colocar no coração dele para ele não gritar. Se diante dos homens tu se envergonhar do Senhor teu Deus, Ele também vai se envergonhar de ti, diante de Deus, o Pai, e diante dos anjos que estão nos céus. É o que a palavra diz. Aquele jovem conseguiu um grande testemunho porque ele creu. E você? Está entendendo o que isso significa? Quer alcançar vitória? Quer alcançar milagres? A tua fé vai te levar até lá. Mas quando a tua fé te levar até lá, não murmure, não questione. Ainda que a tua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, permaneça fiel. Quando Jesus disse isso para os discípulos, que se eles quisessem, eles poderiam falar para o monte, erga-te para colar, e o monte iria. A fé do tamanho de um grão de mostarda é uma fé não duvidosa. O grão de mostarda é o menor grão do mundo, mas quando ela cresce, ela vira a maior das hortaliças. Deus quer que você tenha uma fé sem duvidar dela. Porque quando você duvida, você está duvidando do próprio Deus. Tenha fé de que tudo é possível ao que crê. A fé que vai te fazer vencer o mundo, vencer as provações. Ela pode ser pequena, mas ela não pode ser duvidosa. A única coisa que vence o mundo, irmão, é a tua fé em Jesus. É Ele quem vai te dar vitória. Ele é o único que vai te dar essa vitória.
Amém? Não esqueça que você vai alcançar o impossível somente pela tua fé. Glória a Deus. Essa foi a palavra que o Senhor preparou para a tua vida nesta hora. Tenha fé. Você só vai alcançar o impossível se você crer que é possível. Amém? Graças a Deus. Glórias a Deus nas alturas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique na paz, amém? Deus abençoe.